Boa noite, amigos queridos desse centro tão carinhoso que nos dá essa oportunidade de trazermos jovens que já fazem estudos nas suas casas e agora estão no mundo das palestras públicas. E hoje o tema é bem interessante. Quem vai falar é a nossa amiga Yara. Yara Santos? Isso. Yara Santos. E o tema é ótimo para a família, é ótimo para relações familiares, que é o capítulo 2 do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Emmanuel. E o tema é desculpar. Olha só que legal. E Emmanuel comenta uma passagem de Mateus, que diz assim: Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorde que, acima da crueldade, encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da greba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Não ouvides que a própria noite na terra, uma pausa de esquecimento para que aprendemos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Fazem a outrem aquilo que desejas que seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força de humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Show essa mensagem, show. E antes de passar a palavra, vamos fazer a nossa prece, pedir, rogando a proteção dos mentores amigos, mentores que estão desse lado e do outro lado, nos envolvendo, nos dando essa oportunidade única de ajudarmos as pessoas onde quer que estejamos. Quem estiver nos ouvindo, quem estiver conosco nesse momento, tenha certeza que o amparo, a ajuda do bem maior está sempre do nosso lado. Que assim seja. Com a palavra, minha nova amiga Yara Santos. É contigo. Oi, gente. Boa noite. Então, eu vou começar conceituando a palavra desculpar. O que é desculpa? Segundo o dicionário, é a absolução recebida ou pedida em consequência de um erro cometido. Perdão. Então, basicamente, desculpa e perdão são sinônimos. E conta uma antiga lenda que existiu uma cidade onde a palavra perdão nunca existiu. As pessoas eram as donas da verdade, arrogantes e sofriam de uma terrível moléstia, o complexo de superioridade. A convivência era bastante complicada. Todos se consideravam perfeitos
e com isso não enxergavam nem admitiam seus defeitos, erros ou equívocos. Nessa cidade reinava a vaidade, a competição, a inimizade, e por mais que elas andassem disfarçadas, dentre os sorrisos, elas ainda assim reinavam nessa terra. Um dia, uma mulher vinda de outra cidade foi morar lá. E todas as tardes ela ia até a padaria. E na volta sempre passava por uma praça. Ela sempre dava a volta na praça, por mais que o caminho dela fosse ser bem mais rápido se ela cortasse por dentro da praça. Mas todos os dias um grupo de jovens estavam nessa praça jogando futebol. Então, para não incomodar, ela preferia dar a volta na quadra. Claro que nenhum deles nunca percebeu ou deu valor à sua gentileza. Naquela cidade, muito pouco se entendia sobre isso. Gentileza, companheirismo, camaradagem, nunca se ouviu falar. Certo dia, essa mulher estava com a cabeça cheia de pensamentos, preocupações e estava desligada. Então, como de costume, foi até a padaria. Na volta, continuava preocupada, pensando muito e acabou cortando por meio do jogo, por meio do caminho, no exato momento em que os jovens iam fazer um gol. O jogo parou. Todos se olharam e um tal jovem, muito bravo, perguntou a ela: "A senhora não está vendo o que fez? Que falta de atenção, até mesmo de consideração. Custava dar a volta na praça?" E ela, com toda a calmaria, respondeu: "Há cerca de 6 meses que todos os dias eu dou a volta na praça para não atrapalhar o jogo de vocês. Hoje, no entanto, eu confesso que me distraí um pouco. Estava muito envolvida com os meus pensamentos. Peço perdão a vocês por isso." Ninguém entendeu o que ela quis dizer. Perdão? O que é isso? O que significa perdão, minha senhora? Perdão é um ato de humildade, embora alguns julguem ser um ato de humilhação, mas não é humilhação de jeito nenhum. Os meninos foram para suas casas, muito pensativos, e contaram aos seus pais sobre o perdão. Errar, cometer injustiça, tomar atitudes precipitadas que podem prejudicar ou magoar os outros, está sujeito a todos os seres humanos. Agora, reconhecer os erros, pedir perdão, no entanto, é um ato de caridade e um grande ato de humildade. Para isso, é necessário ter uma enorme dose de humildade, um coração sensato e um espírito elevado. Saiu a mulher a pensar. Só os grandes pedem perdão. Dizem que aquela cidade nunca mais foi a mesma. Agora o que reina lá é a alegria, as pessoas mais amigas, sorrisos, menos rivalidade e, além de tudo, eles aprenderam a pedir perdão e agora também estão aprendendo a perdoar. Como nessa lenda diz, o perdão, ele nunca é tarde para se aprender. Todo dia é dia de aprender o perdão. E assim como no livro também diz, o perdão, ele tem que ser feito de coração. Tem que ser sincero e sem olhar a quem. O perdão, às vezes, a gente julga muito a atitude do outro sem saber qual era a real intenção dela. E o perdão, ele é uma paz no nosso espírito. Como, por exemplo, a gente está arrumando a casa, varri o chão da casa na segunda-feira. Coloquei o lixo num saco. Amarrei esse saco, ao invés de levar para a lixeira, eu coloco dentro do guarda-roupa. Ok, terça-feira, arrumei a casa, lavei banheiro, peguei o saco de lixo, coloquei no guarda-roupa. Só que o guarda-roupa já está cheio de tanto lixo que eu coloco nele. Então agora eu vou colocar no armário. Agora eu vou colocar dentro dos baús, em qualquer armário que tiver na minha casa.
quando a gente não perdoa, é isso que nós estamos fazendo, guardando essas mágoas em armários, guarda-roupas. E nunca essa casa vai ter um aspecto de limpa, de cheirosa, porque o que nós estamos fazendo? Entulhando esse lixinho dentro do guarda-roupa, no armário, dentro do fogão. E quando nós não perdoamos, é isso que nós estamos fazendo, guardando mágoa, rancor dentro do nosso coração. Ele fica mais pesado e é muito difícil de seguir. A gente sente como se nunca valesse a pena, porque esse peso no nosso ombro, essa sujeira dentro do nosso coração está ali. Então, quando a gente perdoa de verdade, de coração, é isso que nós estamos fazendo, uma limpeza dentro do nosso ser e principalmente dentro do nosso lar. O nosso lar, ele é a nossa primeira escola. Nossa família é a nossa primeira escola. É onde nós vamos aprender o amor, o carinho, o companheirismo, não só o falar, o andar, o cozinhar, mas todas essas virtudes. O nosso lar é o nosso primeiro momento de aprendizado. E na nossa família, às vezes a gente tem muita dificuldade, porque conviver não é fácil. E nesses tempos de pandemia, aí que tá mais difícil. Algumas pessoas que vão assistir sabem, eu tenho 5 irmãos. Então, assim, é uma família bem grande, e aí minha casa tá sempre muito cheia. Então, às vezes a gente se pega, virado, não, tô com raiva, passo uma semana sem falar com meu irmão, porque eu tô chateado com ele, não quero papo, mas lembrando assim, que quando era algum amigo meu da faculdade que fazia algo para mim era mais fácil de perdoar, porque ele tá lá. Então, assim, não devemos levar em consideração aquele ditado, casa de ferreiro, espeto é de pau. Então, dentro de casa, a gente tem que fazer isso, a gente tem que praticar o perdão com o nosso irmão, com a nossa mãe, com os nossos familiares, com todo mundo que está aqui. E não só isso, a gente também tem que, além de perdoar, a gente também tem que aprender a pedir perdão, porque nós devemos fazer aquilo que queremos que os outros façam com a gente. Então, assim, se eu quero ser perdoada, eu tenho que perdoar também. E o perdão, ele é hoje a gente a gente perdoa hoje para amanhã ser perdoado. Então, o perdão, ele não cessa. A gente está sempre aqui, ó, perdoando, ajudando. E assim, mas é muito complicado, Yara, perdoar meu irmão, ele me pirraça demais. Então, conversar, mostrar, olha, quando você faz isso comigo, isso me machuca. Porque também não adianta a gente sempre perdoar e se manter nesse lugar de sempre ser ferido. Então, o diálogo, ele é essencial para essa prática do perdão, porque quando a gente fala, a gente para de se botar nesse lugar. Então, quando eu chego no meu irmão e eu falo para ele, olha, Iago, talvez vocês vão ouvir esse nome mais na frente em uma palestra, quando eu falo, olha, Iago, quando você, Iago, você faz um comentário sobre a minha roupa, isso me fere, isso me machuca. Eu não fico feliz quando você tem essa atitude. Ele vai repensar e vai mudar a atitude dele. Então, assim, além de perdoar ele, eu também estou auxiliando ele a entender a importância da convivência. O mesmo ele comigo, quando ele me fala, Yara, quando você faz tal coisa, eu não fico feliz. Porque o perdão, ele é uma soma de humildade, caridade, bondade, é também de ensino. Porque quando a gente vê sobre o perdão, quando a gente conversa sobre ele, quando a gente dialoga, a gente também se coloca no lugar do outro, a gente passa a ter mais empatia e passa a precisar perdoar menos, porque a gente acaba não se colocando mais nesse lugar, sabe? E assim, quantas vezes nós devemos perdoar? Que foi o iniciozinho do capítulo.
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus que trouxe essa parábola, essa fala para a gente. Ele reunido com os discípulos dele, com os apóstolos, falando sobre o que devo fazer para o outro. Como eu quero que o outro haja comigo. Então Jesus trouxe a parábola do credor incompassivo. Um rei decidiu cobrar suas dívidas ali no reinado dele. Então ele chamou um de seus servos e falou: olha, você tem que me pagar, porque já tem tanto tempo que você está me devendo. E o servo, como ele ficou? Desesperado. Por favor, eu não tenho como pagar, perdoar essa dívida, eu tenho família. Então o rei se compadeceu daquilo, porque ele contou o que estava acontecendo e perdoou. O servo feliz da vida foi embora, cantarolando. E aí, quando ele chegou no caminho, ele: olha o fulano, tá me devendo. Foi lá cobrar ele. E diferente do rei, ele não teve compaixão. Ele quis cobrar. Não importa, eu quero, eu quero, eu quero. Outros servos que estavam ali observando chegaram no rei e contaram para ele o que aquele servo havia feito. Então, ele precisou pagar a dívida dele também, porque ele não teve compaixão. Ele não fez com o outro, quer dizer, ele não fez com o outro o que o rei fez para ele. Ele não teve compaixão, ele não teve empatia. Ele não soube perdoar. Ele soube pedir o perdão, mas ele não soube perdoar. Então, Pedro, ouvindo essa história e todo aquele momento ali de conversa, perguntou para Jesus: uai, o que tá... Ficou assim, ele ficou meio instigado, ele se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar comigo, contra mim? Até 7 vezes? Jesus então respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. O perdão, quando nós perdoamos, é um ato de bondade com a gente também. Essa limpeza que eu falei ali sobre colocar no armário. Então, quando a gente perdoa 7, 21, 28, por aí vai, que eu não sei mais fazer conta de quanto vai dar. Mas até chegar lá. Então, quando a gente perdoa, é um ato de perdão. É um ato de bondade que a gente está tendo com a gente. E dentro da família, é um ato glorioso. Perdoar. Porque além de perdoar, eu vou ter que conviver. Porque às vezes eu falo: perdoei fulano. É muito fácil eu falar que eu perdoei uma pessoa que é distante de mim. Aí quando eu vejo ela, olha, fez isso comigo, mas eu perdoei. Assim, não foi de coração, né? Porque eu tô relembrando, tô cobrando que eu perdoei, tô relembrando, reafirmando que eu perdoei. E dentro do nosso lar, o perdão tem que ser de coração. Porque a gente está ali, convivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ainda mais nessa pandemia que está muito maior a nossa convivência. Mas perdoar não é tão fácil. O perdão, ele é uma prática. Perdoar é praticar. Eu não vou dormir hoje, dormir e acordar amanhã falando que, nossa, meu coração é muito bom, eu perdoei todo mundo, eu sou uma pessoa muito boa. Não é assim que funciona. É, uma escadinha. Quanto mais a gente pratica, mais a gente acha facilidade em perdoar. Pratico hoje, amanhã, depois de amanhã, e isso vai chegar um momento em que perdoar não vai ser um problema. Perdoar vai ser muito fácil. A gente vai estar aqui e aí aconteceu e a gente vai resolver aqui, logo de início. O perdão já vai vir de primeira. Não vou precisar vir pela dor, pelo sofrimento, para poder aí sim perdoar. Não, vai ser uma coisa mais genuína, mais sincera. Então, sempre lembrar disso, dessa reflexão sobre o perdão, que nós devemos sempre, sempre praticar. Porque quanto mais a gente perdoa, mais a gente está chegando ao reino dos céus. E como exemplo nós temos quem? Um grande exemplo, a gente sempre fala, Jesus é o nosso maior exemplo de amor, justiça, caridade e perdão.
Jesus, ele veio aqui e ele mostrou, porque Jesus contou a parábola, mas para Jesus é fácil, né? Não, ele veio aqui e ele mostrou com um exemplo, porque também é aquela coisa que a gente sempre escuta, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então Jesus, ele veio e ele mostrou com um exemplo o perdão. Então, no momento de maior sofrimento para Jesus, quando ele estava lá no Calvário, quantos de nós teria a mesma atitude de Jesus? Porque quando ele estava lá no Calvário, sendo crucificado, ele só olhou para o céu e clamou. E falou para Deus: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Sem nenhum julgamento. Ele não colocou juízo de valor nenhum em cima do que ele falou. Foi puro, genuíno amor e perdão. Quantos de nós, se estivéssemos lá, será que a gente ia conseguir pensar assim? Será que eu ia estar lá e eu ia falar igualzinho Jesus? Então, assim, ele é o nosso maior exemplo. E Jesus foi prática também, o perdão dele. Então, quando ele veio aqui, arrastou. Então, nós devemos sempre lembrar de Jesus na hora que a gente estiver com essa dificuldade de perdoar. Eu gosto muito de falar aqui em casa, eu falo muito isso com as minhas amigas também, que em algumas situações que eu estou assim, envolvida, aí eu paro e penso, o que Jesus faria? Aí eu, Jesus faria isso, isso e isso. Eu não consigo fazer tudo isso que Jesus faz, mas eu consigo fazer pelo menos um pouco. Eu consigo pelo menos tentar. Porque, Jesus perdoaria todo mundo, mas ele é Jesus, né? Mas assim, nós não somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então se Jesus, que é feito também à imagem e semelhança de Deus, nós também somos criados simples e ignorantes. A gente também tem potencial para chegar lá onde Jesus chegou. Quando a gente olha daqui, parece inalcançável. Eu falo isso porque quando eu estava falando, nossa, Jesus perdoou lá no Calvário, não sei, eu acho que eu tenho um pouquinho de rancor ainda assim dentro do meu coração. Mas todos nós somos criados simples e ignorantes, somos imagem e semelhança, todos nós conseguimos. Não 100% assim do nada, mas é prática. É um dia após o outro, tentando ser um pouquinho do que Jesus foi. Porque, como eu já falei várias e várias e várias vezes, ele é o nosso exemplo. Então, no momento de dificuldade, pensar o que Jesus faria. Quando a gente pensa assim, a solução vem muito fácil. Assim, a solução vem fácil, a prática que é o difícil. Então, para fechar, só para concluir, lembrar disso. Perdão é prática. Então, vamos praticar o perdão, porque se nós queremos ser perdoados, nós também devemos perdoar. E é isso, muito obrigada. Nossa Senhora, você bateu fundo aqui, eu fiquei só doendo aqui dentro de mim. Você falou das coisas aqui, quando você falou de família, então, o bicho pegou aqui. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade para perdoar. Para perdoar, mas principalmente para pedir desculpa. Acho que o meu orgulho, ele me trava muito. Qual é o segredo para a gente pedir desculpa? Olha, no meu caso, foi terapia. Eu tô falando sério. Sério? Sério, porque assim, falando um pouco da minha vida, eu tenho muita facilidade para perdoar. Muito. Sério? Assim, eu perdoo com muita facilidade. Só que isso me levou para uma situação de sempre apanhar. E aí, quando eu errava, eu tinha tanta dificuldade de perdoar ou de pedir desculpa, eu me sentia tão mal, porque assim, quando eu errava, eu me sentia tão mal que eu falava, meu Deus, e agora eu errei com essa pessoa, nunca mais vai me perdoar. Tipo assim, de ficar a noite sem dormir. Então, assim, eu precisei de terapia para poder trabalhar aqui. Que a gente precisa também se colocar no lugar de eu perdoo, mas eu também preciso ser perdoado. Mas, fora a terapia, o exercício da terapia foi saber o meu lugar, me colocar na situação e ter muita empatia. Como você disse, eu também tinha muita dificuldade de pedir desculpa, porque eu ficava muito mal, orgulhosa também. Antes eu ficava igual aquela cidadezinha lá da lenda. Não quero.
Então, assim, foi realmente prática. Foi parar, reconhecer e falar, ok, eu errei. Depois de eu pensar assim, não errei não, a pessoa que errou comigo, eu que tô certa, mas depois de parar, pensar, ok, devo pedir desculpas? Sim, e aí chegar na cara e na coragem, porque pedir desculpas também, para mim, perdoar é um ato assim de humildade, caridade, mas o pedir perdão também porque é complicado. Mas é a mesma coisa, é praticar, chegar e ser muito sincero. Eu sempre falo muito do diálogo, porque, né, como eu já disse, minha família é muito grande, eu dou aula de evangelização infantil, então o diálogo é sempre a chave para tudo. Para tudo. E aí, uma dica que já foge um pouco assim do espiritismo, sabe o que eu faço? Eu escrevo. Eu escrevo, porque isso me deixa mais tranquilo. E quando eu escrevi aqui, quando eu leio, eu vejo que não tem um peso tão grande, que não tem problema de eu falar para a pessoa, porque o peso não é o que eu tô dando. Porque às vezes a gente também coloca um peso muito grande em cima do que a gente fala, do que a gente faz. Então, quando eu escrevo, eu acho que tem um monte de agenda aqui em casa, caderno, celular, que às vezes agora não, né? Porque tô ficando só em casa, mas eu no ônibus pegava meu celular e começava. Escrevia quando eu via, meu Deus, que textão. Quando eu ia falar com a pessoa, eu já falava muito mais de boa. Sem vergonha, sem ficar reativa também. Porque quando a gente pede desculpa, mas você também, né? Não, não é assim. Você desculpa e ponto. É uma desculpa sem justificativa. Porque que é outra coisa, outra dica. Uma coisa que eu aprendi no teatro, porque além da evangelização também faço teatro lá no Centro Espírita Maria Madalena, em Planaltina, não justificar. Fez. Ok. Joga os fatos, não precisa justificar. Porque quando você justifica, dá uma abertura para isso se estender mais, aí você vai pedir desculpa e você sai com raiva da outra pessoa. E aí que não funciona mesmo. Então, assim, para mim, escrever, tentar não colocar um peso tão grande no que aconteceu e é aquela coisa. Todos nós estamos passíveis de errar. Então, eu errei. Então, só me cabe pedir desculpa. Reconhecer o meu erro e pedir desculpa. Nossa, que bacana. Vou gravar para minha vida isso aí. Esse negócio de anotar, não se justificar, para mim, é fantástico. E não ser reativo. São os 3 pontos aí que você falou. Eu vou, isso sim. aqui. Então, a sua dificuldade era com auto-perdão, então. De se auto-perdoar. Sim, que é outro ponto muito interessante, porque a gente fala muito de pedir perdão, perdoar, mas e as coisas que a gente faz? Eu falo isso porque, às vezes, eu ficava me martirizando por uma coisa muito pequena. Vou dar um exemplo, sem citar toda a situação, mas eu tive um problema com uma pessoa, quer dizer, ela falou uma coisa para mim que eu não gostei, eu me senti muito mal, porque foi um estereótipo muito grande sobre mim, tipo, porque a Yara é inteligente. No momento que eu fiz uma coisa que eu não fui tão inteligente, aí, não é que eu sou inteligente, viu, gente? É só porque, como eu tô na UNB, as pessoas acham que eu sou a inteligente. Eu sou esforçada, dedicada e estudiosa, isso eu sou. E aí, eu decidi falar com ela, falei, olha, primeiro eu fiquei um tempão pensando nisso, e aí eu decidi, olha, você falou isso, não gostei, como foi até o exemplo que eu dei do Iago, eu cheguei falando exatamente o que aconteceu, o que me machucou e como eu estava me sentindo de acordo com aquilo que nós falamos, o que a pessoa me falou. E aí eu falei para ela, ela ficou super tranquila, ela falou, nossa, desculpa, Yara, não foi minha intenção, não sei o que, não sei o que. Beleza, eu achei o quê? Foi resolvido. Não. Eu comecei a ficar, pronto, ela ficou com raiva de mim, eu não devia ter falado, eu devia ter ficado com aquilo só pra mim. E eu fiquei nisso, até chegar um momento que tava, tipo, insuportável. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu tô dando um peso muito grande. E aí eu falei, não tem ônibus, mas vou anotar aqui no celular, sentada numa cadeira em casa mesmo. E aí quando eu vi, eu falei, cara, não precisava, sabe? E o auto-perdão é complicado, principalmente para pessoas que têm, assim, problemas com ansiedade, essas coisas, é difícil. Mas não é impossível. De jeito nenhum. Não é impossível mesmo. É super possível.
Porque, assim, não que eu seja um exemplo de perdão, mas é um exercício diário. Eu não falo, hoje em dia eu tô de boa, porque essa situação, inclusive, aconteceu esse ano. Tipo, de eu ficar me martirizando. Então, assim, é um exercício diário, é todo dia, todo dia. E aí, uma dica que eu dou também de livro, não sei se você já ouviu falar, se vocês já ouviram falar, sobre comunicação não violenta. Não fala exatamente sobre perdão, mas fala sobre como agir em algumas situações. E é muito isso que eu falei. Eu exponho a situação do jeito que ela aconteceu e como eu me senti. Porque também eu tenho poder só sobre as minhas emoções, sobre minhas intenções, minha vida, no caso. Eu não sei qual é a sua intenção. Eu não sei qual é o seu sentimento, o que você está sentindo. Eu me senti assim porque você se sentiu de tal jeito. Não, eu não sei. Eu só tenho controle do meu eu. E aí, exercício diário de aconteceu isso, não justificar, porque expor o que aconteceu não é justificar. Eu estou expondo um fato. Aconteceu? Aconteceu. Eu estou expondo o que aconteceu e como eu me senti. Porque isso também você dá abertura para a pessoa falar como ela se sentiu. E aí, mais uma vez, nesse momento de pandemia, em casa, qualquer coisa que sai do lugar já é uma coisa que a gente acaba as emoções muito desenfreadas por conta de tudo que está acontecendo. E se a gente não fala, as pessoas não vão saber. E eu falo isso porque, né, muita gente em casa, muito pensamento, muita gente fazendo muita coisa, então às vezes atravessa a informação e aí a gente se pega falando, nossa, fulano fez isso, nem me pediu desculpa, né? Nossa, ele me deixou triste e não me pediu desculpas. Como assim? Eu sempre peço desculpas para ele, mas às vezes a gente não sabe qual era a intenção. Então a gente precisa expor a situação para poder ter essa troca. E pedir desculpa, pedir perdão e desculpar é uma troca. E é uma troca diária. E é um ciclo. Quanto mais a gente perdoa, mais fácil é pra gente. Quanto mais a gente pede desculpa, mais fácil é pra gente. Então é isso. Porque até na lenda fala muito assim, não, aqui a gente não pede desculpas. Isso não é coisa de se orgulhar, gente. Tipo assim, no sentido, tipo, eu nunca peço desculpas, eu nunca perdoo. Como é que tá seu coração? Como é que tá o guarda-roupa na sua casa? Será que tá cheio de lixinho, de mágoa, de rancor, de orgulho? E é um por um. Porque ninguém consegue tirar os lixos tudinho de casa em um único dia. Quando a gente faz faxina aqui em casa, que é faxinona de mexer em guarda-roupa e não sei o quê, precisa dar umas 2 viagens até a lixeira. Presa aí eu, Iago e Tiane na lixeira. Então, assim, a mesma coisa é amarga o rancor. É tirar um hoje, outro amanhã, diminuir o peso de outro. É assim, é gradativo. Porque, assim, se alguém conseguiu dormir e acordar sabendo perdoar e pedir desculpa, faz um curso e ensina pra gente como é que é, porque não é fácil. Nossa, muito legal, muito legal. Não sei vocês, gente, mas eu vou dormir hoje, ou quando botar minha cabeça no travesseiro, vai vir um monte de coisa. Só com esse papo da Yara aí conosco. Yara, muito obrigado, foi muito legal. E agora a gente vai fazer a nossa prece. Você quer falar alguma coisa? Só quero agradecer a oportunidade. Primeira passo que eu tô dando, tô aqui me tremendo. Ainda bem que é no online. Não vou ver ninguém me olhando. Só o Cassius e todos os meus irmãos, e o cachorro e a gata aqui de casa. Só. Tá todo mundo te assistindo aí e achou o máximo. Pensa... Vamos lá, Obrigada, então, gente. fazer a prece. Mais uma vez, agradecemos a vinda dos amigos espirituais nesse momento. Que abençoe cada lar, cada pessoa, como foi tão bem dito pela nossa amiga, que consiga tocar os nossos corações para a gente desculpar todas as mágoas que nós temos, todas as mágoas que virão, para que a gente possa crescer levemente. O ser evoluído, ele sabe ver os erros, sabe aprender com eles. Que isso possa acontecer com cada um de nós. Muito obrigado. Assim seja. Beijo a todos, cuidem-se de coração, que a gente precisa.
e a gente se vê por aí. Tchau.